Janeiro de 1945. A Alemanha já perde a guerra de forma irremediável há mais de um ano, mas aceitar o fracasso leva à execução imediata, se feita em público. Os alemães seguem resistindo no oeste por medo das represálias de seus próprios líderes, e no leste, por medo do tão temido Exército Vermelho. Neste ponto da guerra, os soldados da União Soviética atacam a porta do Império Alemão que deveria durar 1000 anos. O plano é simples: golpear com a maior força possível a zona de Varsóvia para posteriormente abrir caminho até Berlim. Ao sul dessa posição, o que restava da Hungria tratava de defender desesperadamente aquilo que restava de sua capital, enquanto ao norte existia um reduzido número de exércitos alemães que até aquele momento não haviam tido problemas para defender a tão preciosa Prússia Oriental, uma zona de importante relevância cultural, política, econômica e também simbólica. Sua capital, Königsberg, é a joia da coroa, mesmo a poucos meses de cair permanentemente em mãos russas. A Prússia Oriental era uma zona que devia ser dominada para se chegar com total segurança à capital alemã. Königsberg foi fundada no distante ano de 1255 pelo rei Ottokar II da Boêmia, e graças à sua rica herança medieval, as fortificações daquela época, com muralhas de pedra e castelos, foram utilizadas como defesa contra o mais moderno arsenal do qual dispõem os soviéticos em 1945. Nesse vídeo, falaremos sobre a interessante, mas pouco conhecida Batalha de Königsberg. Esse é o Mini Docs da Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. No final de 1944, tudo aquilo que podia dar errado para os alemães havia acontecido. O grupo de exército Centro havia sido destruído na chamada Operação Bagration, tendo que recuar todas as suas forças dessa frente, o que ocasionou o isolamento do grupo de exércitos Norte na península da Curlândia. O grupo de exército Centro, revitalizado recentemente, passou a ser chamado Grupo de Exército Norte, enquanto o anterior Grupo de Exércitos Norte passou a se chamar Grupo de Exércitos Curlândia, dada a intenção de Adolf Hitler de não evacuá-lo, mas de transformar esse grupo numa ponta de lança para uma nova ofensiva que jamais aconteceria, deixando assim mais de 200.000 soldados com seus respectivos equipamentos aprisionados nessa zona até o final do conflito, os quais poderiam ser de grande utilidade para o grupo de exércitos comandado pelo general Georg Hans Reinhard e posteriormente dirigido por Ferdinand Schneider, cujos homens enfrentavam mais de 1,5 milhão de soldados soviéticos, enquanto os alemães contavam com apenas 580.000 homens organizados em 40 divisões, os quais eram em boa parte membros da recém-criada Volkssturm, e sua preparação era pouca e sua experiência em combate nula, sobretudo em comparação com os veteranos que foram abandonados na Curlândia. A gigantesca ofensiva na Prússia começou em 13 de janeiro de 1945, em uma frente que se estendia desde o Mar Báltico até a Eslováquia, e tinha dois objetivos principais: a Baía de Danzig e Königsberg. A esta última se dirigia a terceira frente bielorrussa, sob o comando de Ivan Cherniakovsky. Durante os primeiros dias de ataque, o avanço foi bastante lento, e graças à diminuição da frente, que havia passado de mais de 4.000 km de extensão para pouco mais de 2.000, os alemães tinham uma linha de abastecimento mais rápida e efetiva, mas que por conta dos bombardeios aliados seguiam tendo dificuldades para simplesmente manterem em operação a maioria de seus soldados. Entretanto, de maneira quase milagrosa, haviam contido a primeira parte da ofensiva, com os soviéticos ganhando pouco mais de 20 km em 10 dias de combate e sofrendo consideráveis baixas em sua tentativa. Em que pese o bom desempenho defensivo que os alemães demonstraram na primeira fase da ofensiva prussiana, isso não foi suficiente. Em 24 de janeiro, foi retomada a ofensiva em direção à capital da Prússia, com os soviéticos conseguindo avanços realmente significativos, alcançando a periferia de Königsberg e empurrando para o seu interior o terceiro exército Panzer, que até então havia travado combates com as tropas de Cherniakovsky. Em 28 de janeiro, a cidade estava cercada, sendo defendida unicamente por 5 divisões alemãs compostas por 3 divisões Panzer e 2 de infantaria, uma força bastante reduzida, mas muito bem equipada, tendo desde Panzerfaust até alguns Panthers. Além disso, não esqueçamos a natureza medieval da cidade, que contava com muitas posições defensivas e alguns supercanhões provenientes do período posterior à Guerra Franco-Prussiana. Antes da guerra, Königsberg contava com uma população de mais de 300.000 habitantes, mas em janeiro de 1945 a povoavam apenas 200.000 alemães, tendo sua população sido reduzida graças aos constantes avanços soviéticos e também aos bombardeios aliados. Em que pese esses dois fatores, a maioria lá permaneceu e ficou presa em um território que tinha mais munição que comida. No total, aproximadamente 130.000 soldados defendiam a posição, o que totalizava 330.000 bocas a alimentar.
E quando dizemos que havia mais munição que alimentos, não estamos exagerando. 180 gramas era a quantidade de ração diária para os civis, sendo um pouco mais para quem defendia a cidade naquele inverno. Semelhante ao que havia acontecido com Leningrado, os atacantes estavam deixando os defensores morrerem de fome. Haviam 3 anéis defensivos em torno da cidade. O externo tinha 3 fortes defensivos, enquanto o interior contava com apenas 12, em um raio bastante pequeno. Além disso, a maioria das posições alemãs tinha comunicação subterrânea e à sua disposição verdadeiras relíquias em forma de peças de artilharia, construídas por volta de 1870, que mesmo velhas tinham muito potencial defensivo. Igualmente velhos ou mais eram os fortes, torres e bastiões construídos por volta dos anos 1600 e feitos de pedra e sem nada de concreto, apesar de suas constantes reformas. Entretanto, sua arquitetura simples dava ímpeto aos alemães para não se renderem e fazia com que fossem excelentes sítios de defesa, os quais eram abastecidos com uma quantidade impressionante de artilharia. No último dia de janeiro de 45, o Exército Vermelho parecia estar a ponto de esmagar a capital da Prússia junto com seus defensores e habitantes. Entretanto, os soviéticos fizeram uma pausa no avanço, e o fizeram por várias razões. A principal era que, tal como fora estabelecido em 44, a zona de principal atividade deveria ser o eixo composto por Varsóvia e Berlim, ao sul da Prússia Oriental, em razão do que as tropas soviéticas foram reduzidas ao mínimo para manter os alemães dentro de suas posições defensivas, o que fez com que, depois de muito tempo, estes lutassem em uma proporção de soldados de 1 para 1. Os desesperados alemães não demoraram a aproveitar essa oportunidade. Em meados de fevereiro, o que sobrou dos 3º e 4º Exércitos Panzer atacou o cerco em direção à cidade de Pila, ainda em mãos alemãs, lugar de onde se poderia realizar a evacuação dos civis aprisionados em Königsberg por meio de qualquer coisa que pudesse flutuar. Graças a essa iniciativa, os alemães conseguiram manter um corredor durante o resto do cerco para não só evacuar civis, como também para receber munições e comida, especialmente comida. Para dizer a verdade, apesar de ter a possibilidade de evacuar a guarnição da cidade, as ordens eram sempre as mesmas: manter sua posição. Essa era a mesma ordem que o grupo de exércitos Curlândia havia recebido. Com o passar dos meses e a chegada da primavera, o exército soviético se encontrava ansioso para pôr as mãos em Berlim, localizada a pouco mais de 60 km da linha de frente. Porém, antes de chegar à capital alemã, deviam primeiro eliminar todos os pontos de resistência de grande importância, tanto ao norte quanto ao sul, e isso incluía Königsberg. Entretanto, esse ataque não seria nada fácil graças às boas posições defensivas com as quais os alemães contavam. No dia 7 de abril de 45, o Exército Vermelho finalmente se lançou à tomada da emblemática cidade prussiana, atacando ao meio-dia simultaneamente ao norte e ao sul, tendo problemas com os numerosos fortes de 300 anos da cidade, mas que finalmente foram vencidos. Aqueles que não puderam ser derrotados simplesmente foram deixados para trás junto a uma pequena guarda de soldados soviéticos, que esperavam a rendição das guarnições dentro das zonas defensivas. Ao fim do primeiro dia do ataque final a Königsberg, o anel de defesa exterior havia caído, assim como havia sido destruído o corredor de Pila. Durante o fim desse primeiro enfrentamento, Otto Lasch, comandante da guarnição de Königsberg, havia solicitado novas ordens diretamente ao quartel do Führer, devido ao fato de o cinturão de 53 km ao redor da cidade haver caído. A resposta que recebeu ao seu pedido foi a de que deveria lutar até o último homem. Embora Lasch fosse militar de carreira, veterano da Primeira Guerra e grande patriota, era também um prussiano que valorizava seus homens como filhos e estava disposto a tentar salvar suas vidas. Com o que restava de seus soldados, Otto tratou de romper o cerco com a intenção de se reagrupar com o grupo de exércitos Sunland nas imediações da cidade. Tal intento foi cortado quando o avanço alemão foi severamente castigado por intenso fogo de artilharia que os fez recuarem ao centro da capital prussiana. Neste ponto da batalha, restavam apenas 40.000 tropas, todo o resto já havia sido feito prisioneiro ou morto. Em 9 de abril, já sem forças nem para tentar romper o cerco, Lasch desobedeceu a uma ordem direta de Hitler e negociou sua rendição com os soviéticos, o que se realizou durante a madrugada do dia seguinte. Com a queda dos poucos soldados que estavam defendendo Königsberg, chegou também um fim para esta cidade. Não em um sentido metafórico,
Quando a Segunda Guerra terminou, foi estabelecido um novo território russo, uma parte daquilo que então fora a Prússia, junto com sua antiga capital, que fora renomeada para Kaliningrado, e todos aqueles que conseguiram sobreviver ao destrutivo ataque foram expulsos de suas casas. Além disso, boa parte de seus lugares emblemáticos terminariam sendo demolidos, pois para os soviéticos não representavam a história e a cultura de uma cidade, mas sim esculturas e templos nazistas, apesar do fato de que estas construções datarem de mais de 100 anos em sua maioria, enquanto o nazismo tinha poucas décadas de existência, perdendo de maneira irremediável grande parte do sentido de identidade alemã da cidade, o que era bastante inteligente se o buscado era o estabelecimento de uma colônia, algo que sem dúvida a Rússia conseguiu. A Batalha de Königsberg foi um dos combates mais peculiares da Segunda Guerra Mundial pelo uso estratégico que foi dado às construções centenárias da região, o que por sua vez teve todo o potencial de ser uma luta prolongada e até o último homem, como foi a Batalha de Berlim, mas que, diferentemente do líder de origem austríaca, os prussianos sabiam perfeitamente bem quando era a hora de rendição. Graças a isso, muitos puderam salvar o mais importante que tinham, suas próprias vidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Até o próximo!